Fala aí, galerinha! Estamos aqui novamente com a tia Paty e agora nós vamos falar sobre as propriedades coligativas. Mas o que é isso, professora? As propriedades coligativas das soluções são aquelas que se relacionam diretamente com o número de partículas de soluto que se encontram dispersas, ou seja, dissolvidas em um determinado solvente. As partículas dissolvidas, antes de iniciar o estudo dessas propriedades coligativas, é importante saber calcular o número de partículas que ficam dissolvidas nas soluções. E serão encontradas dois tipos de partículas, as moleculares e as iônicas. Gente, lembrando que molecular são aquelas substâncias que vão realizar ligações covalentes. Iônicas são aquelas que realizam ligações iônicas. Soluções moleculares são as soluções que possuem moléculas como partículas dispersas. O número de partículas, ou seja, moléculas dissolvidas, é igual ao número de partículas que se encontram em solução. Exemplos de partículas moleculares: a glicose, a sacarose, a ureia. E o cálculo das soluções moleculares é feito a partir do conceito de mol, levando em conta o número de Avogadro. Ou seja, galera, 1 mol de partículas corresponde ao número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Um exemplo: calcule o número de partículas de sacarose contidas em 1 litro de solução de 2 mols por litro. 1 mol da sacarose corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. 2 mols da sacarose vão corresponder a X. Então, fazendo a multiplicação cruzada, vai ser 12,04 vezes 10 a 23 moléculas ou partículas. Como a gente não pode ter esse 10 a 23, tendo números maiores que 9,999, ali a gente poderia fazer uma correção, né? 1,204 vezes 10 a 24. As soluções iônicas são as soluções que possuem íons como partículas dispersas. Em uma solução iônica, nem todos os íons estão dissolvidos, ou seja, nem todos os íons estão dissolvidos na solução. Para realizar o cálculo das partículas dissolvidas em soluções iônicas, é necessário levar em consideração o grau de dissociação ou ionização, que a gente representa por alfa, da substância que está dissolvida. As partículas iônicas podem ser ácidos, bases ou sais. Se o ácido sulfúrico representa um grau de ionização igual a 61%, isto quer dizer que 61% dos seus íons se dissociam e que 39% não se dissociam, ou seja, permanece na forma de ácido. Exemplo: considere que uma solução de Al2SO43 é dissolvida em água e que sua dissociação é 100%. Então, se eu tenho 1 mol de Al2SO43, eu vou produzir 5 mols de íons. 2 do Al mais 3 e 3 do SO4. Se tivesse um grau de dissociação de 60%, né? Em 1 mol de partículas dissolvidas, 0,6 mol de partículas são ionizadas, 0,4 mol de partículas não ionizadas. Então, a fórmula para as partículas ionizadas seriam 6 vezes 10 a 23 vezes N1 vezes o número de mols vezes alfa. Então, ficaria assim: fórmula das partículas não ionizadas, 6 vezes 10 a 23 vezes N1 vezes alfa. N1 seria o número de mols do soluto, alfa o grau de dissociação ou ionização, e N seria o número de íons na solução. Então, vamos ver como é que ficaria esse cálculo. Calcule o número de partículas dissolvidas em uma solução que contém 33 gramas de N3PO2 com um grau de ionização de 50%. Primeira coisa, montar a reação de dissociação. Então, eu tenho H3PO2 forma 3H+, mais 1PO4 menos 3. Então, 1 mol do ácido forma, no total, 4 mols de íon.
calculamos a massa molar, que seria 66 gramas por mol. Então, 1 mol de H3PO2 tem 66 gramas. 33 gramas teriam X. Fez a multiplicação cruzada e dividiu, 0,5 mols. Quarto passo, calcular o número de partículas ionizadas e não ionizadas. Então, olha só, partículas ionizadas, 6 vezes 10 a 23 vezes 0,5 mols, que é o grau de ionização que ele deu, vezes 4 vezes 0,5. Então, isso daí vai dar 6 vezes 10 a 23. Partículas não ionizadas, 6 vezes 10 a 23, vezes 0,5, vezes 0,5, 1,5 vezes 10 a 23. Então, somou tudo isso, 7,5 vezes 10 a 23 partículas. Então, observe que o grau de ionização na fórmula foi dividido por 100. E aí a gente começa a entrar com algumas propriedades. Primeira delas, a pressão de vapor, que é representada por PV, é a pressão exercida por seus vapores quando estes estão em equilíbrio dinâmico com o líquido. Pode-se dizer também que é a pressão exercida pelas moléculas do solvente líquido contra sua superfície para passar para o estado de vapor. Os fatores que influenciam essa pressão de vapor. Primeira coisa, temperatura. Então, o aumento da temperatura ocasiona a agitação das moléculas e o líquido evapora mais intensamente e causa maior pressão de vapor. Lembra, gente, a temperatura vai agitar as moléculas, então vão aumentar os choques contra a parede do recipiente. Quanto maior o PV, mais volátil, ou seja, mais evapora daquele líquido. Natureza do líquido, a pressão de vapor de uma substância depende apenas de sua natureza química e não da sua quantidade. Líquidos mais voláteis que a água, como por exemplo o éter comum, o álcool etílico e a acetona, evaporam mais intensamente e possuem maior pressão de vapor. A ebulição dos líquidos puros. A evaporação acontece na superfície do líquido e é uma vaporização mais lenta e mais calma. A ebulição ocorre no interior do líquido e é uma vaporização mais turbulenta com formação de bolhas. A calefação é uma passagem muito rápida do estado líquido para o vapor, quase que instantânea, né? Quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição. Então, PV vai ser igual à pressão atmosférica, né? Onde PV ou P0 é a pressão de vapor e PATM é a pressão atmosférica, né? No local. Se a pressão de vapor aumenta, o ponto de ebulição, que é o PE, também aumenta. Primeira propriedade coligativa, tonoscopia. A tonoscopia é uma propriedade coligativa que ocasiona o abaixamento da pressão de vapor de um líquido quando a ele se adiciona um soluto não volátil. Então, quanto maior a quantidade de partículas em solução, menor será a sua pressão de vapor. A ebulioscopia já é a propriedade coligativa que ocasiona a elevação da temperatura de um líquido quando a ele se adiciona um soluto não volátil ou não iônico. Quanto maior a quantidade de partículas em uma solução, maior será o seu ponto de ebulição. Crioscopia já é a propriedade que ocasiona a diminuição da temperatura e de congelamento do solvente. Ela é provocada pela adição de um soluto não volátil em solvente e está relacionada com o ponto de solidificação, que a gente chama de PS, das substâncias. Quanto maior o número de partículas dissolvidas em uma solução, menor será o seu ponto de congelamento. Osmometria já está relacionada à osmose. Galera, vamos relembrar lá em biologia o que é osmose. É a passagem do solvente do meio onde ele está um pouco concentrado para o meio muito concentrado. Então, é a passagem, nesse caso, lá em biologia, da água, né? Então, vamos lá. A osmose, ela estuda a passagem espontânea
de um solvente de uma solução mais diluída para outra mais concentrada através de uma membrana semipermeável. A palavra osmose vem do grego osmos, que significa impulso. A osmometria estuda a medição da pressão osmótica das soluções. A pressão osmótica é a pressão que se deve aplicar à solução para não deixar o solvente atravessar a membrana semipermeável. Para o cálculo da pressão osmótica, usa-se a seguinte expressão: π vezes V é igual a nRT. Então, esse π nosso vai ser a pressão osmótica. Para as soluções iônicas, a gente já utiliza π é igual a M vezes R vezes T vezes Izinho. Izinho é o fator da correção de Van 't Hoff, tá? Então, as soluções podem ser classificadas quanto às suas pressões osmóticas, sendo as duas soluções A e B com mesma temperatura. Então, π de A maior que π de B, ou seja, pressão osmótica de A maior que a pressão osmótica de B, hipertônica. Pressão osmótica de A igual a de B, isotônica. Pressão osmótica de A menor que a pressão osmótica de B, hipotônica. Valeu, galerinha! Então, bons estudos e fiquem com Deus.